Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, vídeo de número 71, diálogo com as sombras, Hermínio Corrêa Miranda, teoria e prática da doutrinação. Então, dando sequência no vídeo anterior, nós vamos voltar aqui só 2 linhas para a gente poder dar sequência. Então, nós tratamos do assunto da seguinte forma: é frequente verificarmos que outros médiuns já se acham ligados aos próximos manifestantes, mas num grupo bem ajustado, os mentores terão recursos suficientes para contê-los até que chegue a vez de falarem através dos médiuns, né? Então, em parte nós já comentamos esse assunto no vídeo anterior, nos vídeos anteriores. Conforme já dissemos, os mentores espirituais eles têm controle de tudo que acontece, de tudo que ocorre nos trabalhos mediúnicos de desobsessão, como também em todos os outros trabalhos realizados dentro da casa espírita, sem necessidade de nós encarnados interferirmos, né, nos trabalhos, pois a disciplina maior encontra-se no plano espiritual, por mais que devemos nos preparar, mas a responsabilidade maior encontra-se no plano espiritual, né? Então, Hermínio Miranda continua assim: em suma, a sequência da apresentação dos desencarnados e a escolha dos médios que irão atuar ou não deve ficar a critério dos dirigentes espirituais do grupo. Tá vendo só? Dos dirigentes espirituais do grupo. Isso nós temos, né, tratado, nós temos dito em outros vídeos. Em vários vídeos eu já tive a oportunidade de dizer isso, que todos os espíritos que se manifestam, que se comunicam através do campo vibracional dos médios, na reunião de desobsessão séria, né? Os mentores espirituais, os dirigentes espirituais daquela casa, com antecedência de algumas horas até de alguns dias, eles, né, eles sabem, eles têm tudo programado já com antecedência. Então, em suma, a sequência da apresentação dos desencarnados e a escolha dos médios, olha só. Então, não são os doutrinadores, vamos usar esse termo, quem escolhe os médios. Você aqui, agora você. Não. É um processo natural. Que irão atuar ou não devem ficar a critério dos dirigentes espirituais do grupo. Dirigentes espirituais. Que não têm necessidade de anunciar-nos previamente o plano do trabalho da noite. Então, essa questão de, olha só para você ver, essa questão de mentor no início dos trabalhos manifestar e dizer quais os médios que irão trabalhar aquela noite, isso é inexistente. Presidente da casa espírita, o doutrinador, que ali se opõe, né, manifestando a sua ideia, a sua opinião, fulano, cicrano, bertano vai trabalhar hoje. Isso também é inexistente.
tudo encontra-se preparado previamente pelos dirigentes do plano maior, para que ele se desenrole harmoniosamente. Então, pelo contrário, quanto menos interferirmos, melhor. Olha só que Hermínio Corrêa Miranda está dizendo. Quanto menos interferirmos, melhor. Em todos os sentidos. Desculpe. Então é aquilo que nós já dissemos nos vídeos anteriores. Os médios devem se preparar e, ao chegar na casa espírita, ali nos trabalhos mediúnicos de desobsessão, devem se entregar aos mentores espirituais, não aos espíritos sofredores, porque os espíritos que se manifestarão através dos médios, né? Eles só se manifestarão de acordo com os desígnios dos mentores. Não são os doutrinadores, não são os encarnados que manda e comanda. Nós apenas obedecemos. Então, quanto menos interferirmos, melhor. É escusado dizer que a sessão deve ter hora prefixada para começar, para terminar. Então, é necessário a pontualidade. Disciplina, disciplina, disciplina. É preciso, vamos dizer assim, pré-fixar na mente de todo mundo. Por exemplo, às 19 horas, só fazendo essa análise para você entender. Às 19 horas, todos os médios que atuam ali nos trabalhos mediúnicos de desobsessão devem estar presentes ali na casa. Às 19h15, todos dentro da sala da reunião mediúnica de desobsessão. Silêncio mental e físico. Nada de anedota, gargalhada. Às 19h30, inicia-se os trabalhos de desobsessão, mediúnico de desobsessão. Então, vamos pensar da seguinte forma. Esse horário, o horário ali, quem vai pré-fixar é o grupo. Então, por exemplo, os trabalhos hoje, os trabalhos de mediúnico de desobsessão, nesta casa, tem a duração de 1h30. Então, tá bom. Vai começar às 7h30 da noite e vai terminar às 9 horas em ponto. É preciso entender. Disciplina, pontualidade, responsabilidade, compromisso. Aqueles médios, aquelas pessoas que não estiverem prontas e preparadas a seguir essas normas disciplinares, que não abrace responsabilidade, que não abrace compromisso, porque uma vez que abraça, é preciso dar bons exemplos. Então,
7h30, 19h30, inicia-se os trabalhos. Todo o trabalho, 19h30. Nem um minuto a mais e nem um minuto a menos. Então, às 21h encerra-se os trabalhos. É preciso essa pontualidade porque a espiritualidade, eles têm mais o que fazer após os términos daqueles trabalhos ali, mediúnico de desobsessão na casa espírita, onde eles se encontram com aquele grupo encarnado. Dali eles podem ir para outros departamentos, para outras casas espíritas, para as colônias, para os hospitais no plano espiritual. Ah, mas e se às 21h eu olho lá no relógio e um espírito se manifesta justamente na hora do encerramento? É preciso ficar muito atento com relação a essa questão. Nós vamos tratar dela logo mais aqui adiante. Porque existe alguns espíritos que gostam de causar certo tumulto. Agora, pode ter certeza-se de que esses espíritos que gostam de causar tumulto, eles não são levados pelos mentores espirituais, e sim são atraídos pela mente do próprio médium desequilibrado, indisciplinado. Porque mesmo na casa espírita séria, não podemos dizer que, pelo fato de ser um grupo sério, que são todos perfeitos, porque não. Há muitos ali falhos em minuciosidades que às vezes nem ele mesmo tem conhecimento de que é falho naquela questão, porque o processo é imperceptível, é sutil. Então nós temos que procurar entender que os espíritos baderneiros, zombeteiros, charlatões, mistificadores, eles não são levados à casa espírita pelos mentores espirituais, e sim atraídos até a casa espírita pelos médios desequilibrados. É a brecha que esses espíritos zombeteiros, brincalhões, galhofeiros, é a brecha que eles encontram através dos médios indisciplinados. É a oportunidade que eles têm de infiltrar naquele grupo. É óbvio que os mentores espirituais, eles sabem que o médium falho atrai
através da sua irresponsabilidade e indisciplina, atrai determinados zombeteiros. Por isso, os mentores espirituais, eles permitem que esses espíritos se façam presente no campo vibracional do médium, justamente para que o grupo testado seja de como agir e se comportar mediante a situação. Então, por exemplo, o grupo sério, o doutrinador ali, ele olha no relógio e 21 horas. Então, se um médium começa ali como se diz? Se o médium ali ao lado do doutrinador começa a dar ares de que há ali um espírito querendo se comunicar, o doutrinador, ele sabe que o horário não condiz, não corresponde mais. Então, o doutrinador se aproxima-se do médium, bate nas costas do médium e pede para ele espairecer a mente, orar, desconcentrar, né? Pede para ele, olha, desconcentra, já deu o horário, então nós temos que encerrar os trabalhos agora. Mas é preciso postura, o doutrinador tem que ter postura. Porque se ele não tem postura, o espírito, eu vou usar esse termo, manifesta às 21 horas. E o interesse daquele espírito é causar tumulto, é atrasar o grupo, é atrasar os mentores espirituais ali daquele grupo, os mentores. O interesse do espírito é esse. Então, se o espírito insiste, é preciso que o doutrinador corte a comunicação dele. É preciso que o doutrinador tenha pulso firme. Isso é compromisso, isso é responsabilidade. Aqui nós vamos deparar com essa questão. Olha só para você ver. Os companheiros necessitados devem ser atendidos rigorosamente dentro do horário. E eles destinados, em hipótese alguma, deve permitir-se que, por iniciativa dos manifestantes ou não, seja ultrapassada a hora. Certa vez tivemos a esse respeito uma lição preciosa. Percebendo que a hora se esgotava, o espírito manifestante, muito ardilosamente, começou a manobrar para ganhar tempo. Quando o dirigente lhe disse que precisava partir, ele apelou para a boa educação. Olha só. Você está me mandando embora? Você está me mandando embora, doutrinador? Então você observa bem. O espírito, ele ali procura ganhar tempo para causar tumulto. E quando o doutrinador leva ao conhecimento dele que ele precisa,
seguir com os mentores espirituais, porque o tempo já venceu. Você está me mandando embora? Se o doutrinador disser assim, sim, estou te mandando embora, cai o padrão vibratório todinho da casa dos membros daquele trabalho. E com essas e outras, o diálogo ainda se alongou por alguns minutos. Terminado o atendimento, um dos orientadores recomendou-nos, em termos inequívocos, que evitássemos a repetição do ocorrido. Explicou que o trabalho mediúnico é protegido e assistido por uma equipe de segurança, composta de obreiros do lado de lá. Esgotado o prazo, eles têm que se retirar, de vez que outras tarefas inadiáveis os aguardam alhures. É o que nós acabamos de dizer. E o mecanismo de segurança fica substancialmente enfraquecido. Os espíritos turbulentos, sabendo disso, procuram demorar-se para provocar distúrbios e levar o pânico ao grupo, o que seria desastroso. A lição é importante. Terminado o atendimento, enquanto se aguarda a palavra final dos mentores, há uma pausa que deve ser usada para uma pequena prece que ajuda a repor o ambiente em termos mais calmos depois das várias manifestações de companheiros aflitos, às vezes barulhentas e indignadas. Concluída a mensagem final, que, como vimos, convém gravar para futura referência e estudo, os trabalhos são encerrados com uma prece. É hora dos comentários finais. Aí terminou os trabalhos, né? Ali, mediúnicos de desobsessão. O doutrinador se senta e começa a trocar ideia ali com todo mundo. O que você sentiu, o que você conseguiu ver, o que você conseguiu ouvir, enfim, e tal. Então é uma troca ali de conhecimento, de experiências. Mas é preciso ficar bastante atento até os términos dos trabalhos. Não devemos permitir que os espíritos manipulem os trabalhos, o horário. Nós quem devemos manipular o horário, de acordo com a disciplina e com a responsabilidade, procurando todos nós entender que os bons espíritos, eles têm outros trabalhos alhures. Então, 1h30 é 1h30 pré-fixada. Encerrou aquela 1h30, acaba, para, né? Se o espírito estiver ali embromando, peça assim para ele se desligar do campo vibracional do médium, pede para que o médium, né, recobre a consciência, que ele distraia a mente, espaireça os pensamentos, tome uma aguinha gelada, enfim, é necessário algo ser feito para não tumultuar os trabalhos no plano espiritual, porque a espiritualidade, ela não tem, assim, tempo disponível em excesso à nossa disposição. Nós quem devemos nos preparar e nos colocar à disposição deles. Nós quem devemos, e não eles.
nós devemos prefixar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Você prefixou na casa que você trabalha 2 horas, tudo bem, os mentores vão respeitar aquelas 2 horas. Mas que não passe 10 minutos. Que não passe meia hora. Eu conheço casas espíritas que eles têm horário para iniciar os trabalhos mediúnicos de desobsessão. Mas eles não têm horário para terminar. Uma vez uma amiga minha me perguntou assim: ô Luiz, é normal os trabalhos iniciar às 19h30 iniciar e terminar meia-noite? Falei, Deus que me livre, o que é isso? O que está acontecendo? Bom, vocês lá, quantos médios trabalham lá na casa, nos trabalhos de desobsessão, os trabalhos mediúnicos de desobsessão? Bom, lá nós somos em 7. 7 médios? Sim. Ué, mas quantos espíritos se manifestam através de cada médio? O médio que menos recebe lá, recebe 9. Mas 9 o quê? 9 espíritos. Ué, e o que recebe mais? 17. Eu achei que ela estava brincando. Então pensa bem. Começa às 19h30 e termina meia-noite. É brincadeira umas coisas dessa. 7 médiuns. A doutrina nos orienta, principalmente o livro dos médiuns. No mínimo 1 espírito. No máximo 2. No máximo. Não é? Então nós vamos para o próximo vídeo.